Hoje eu vou te falar o grande segredo da prosperidade. Bom, ontem foi meu aniversário e de antemão eu já gostaria de agradecer a todas as pessoas que me desejaram felicitações lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Tanto quanto amigos meus, quanto inscritos aqui do canal, galera. Veio muita gente aqui do canal me dar os parabéns, então eu agradeço já essas pessoas. Vocês são foda, velho. E foi exatamente o motivo de ser meu aniversário ontem que eu fiquei pensando no vídeo que eu poderia trazer aqui pra vocês. Aí eu pensei, pô, seria da hora, né, eu trazer um vídeo falando que foi meu aniversário e tal, mas eu achei isso muito vazio, velho. Eu falava, pô, vou trazer um vídeo só falando que foi meu aniversário. E então eu queria dar um presente pra vocês. Puta ironia, né, velho? O aniversariante dando presente, mas deixa, o universo vai se responsabilizar disso aí por mim. Então ontem eu realizei uma postagem no meu Instagram, que inclusive se você ainda não me seguiu, vai lá e me segue, que o conteúdo que eu posto lá é bem parecido com o conteúdo que eu posto aqui. É uma mistura do conteúdo daqui mais com os bastidores da minha vida. É bem legal, você vai curtir, eu te garanto. E baseado nessa postagem que eu fiz, eu vou te ensinar hoje uma coisa que eu diria que, se não for a mais importante, é uma das mais importantes que eu aprendi aqui nessa terra. Meditação, pra quem não sabe, eu pratico meditação, mas isso é algo que já origina mais da cultura hindu, porém a meditação puxa muito, né, essas coisas, esses ensinamentos da cultura hindu, que com certeza vocês já ouviram falar, a lei do karma. A lei do karma, basicamente, ela segue os princípios daquela lei do plantar e do colher. A lei do plantio e da colheita, tudo que você planta, você colhe. O plantio é opcional, porém a colheita é obrigatória. E a lei do karma, ela origina-se dessa lei, porém ela é a parte negativa. Tudo que você planta de ruim, você vai colher de ruim mais pra frente, de alguma forma, de alguma maneira. Aquele efeito ruim que você causou num sistema para alguma pessoa, se você prejudicou de alguma forma algum meio de vida, aquilo vai retornar para você na mesma intensidade com que você causou aquele dano prejudicial. Eu diria que às vezes isso vem até com juros, porque vai se acumulando ali todas as vezes que você fez algo errado, aquilo pode vir de uma vez só e você pagar um preço muito alto. Mas e as pessoas que já nasceram em situações ruins? E as pessoas que não fizeram nada pra nascer em uma situação desagradável? Galera, no hinduísmo é pregado muito que não é o nosso corpo que tem uma alma, é nossa alma que tem um corpo. Essas pessoas que nascem em situações precárias, essas pessoas que nascem em situações desagradáveis, talvez carregam karmas que elas cometeram em vidas passadas. Você já se perguntou por que o nosso globo terrestre ele é dividido em países com condições super boas e países com condições precárias? É exatamente por causa disso. É uma força universal que organiza tudo. Não é à toa que a gente chama isso de cosmos, né? Você sabe o significado da palavra cosmos? O significado da palavra cosmos quer dizer organização. Atualmente nós vivemos no microcosmos. Se eu não me engano, ele é regido por 48 leis. 48 leis que fazem com que esse cosmos aqui seja organizado. O cosmos em si, no geral, é algo muito grande que tem uma organização perfeita, porém ele é dividido em categorias e cada plano exige uma quantidade de lei para a organização desse cosmos. E nesse plano que a gente está vivendo aqui, uma das leis mais importantes é a lei do plantar e do colher. É tudo que você faz de ruim você colhe na mesma intensidade. Às vezes isso pode até se intensificar para outras vidas. Nós, para termos nascido aqui no Brasil, a gente aprontou um pouquinho, tanto que vocês sabem que o nosso país ele é um lugar que ele tem muitas dificuldades relacionadas à política, à conduta, à cultura. Porém, se ele fosse um país que superasse esse tipo de problema, a gente viveria num dos melhores países do mundo, pois o Brasil oferece uma condição de vida, se ele realmente fosse levado a sério, muito foda. Só que a gente lida com esse tipo de problema aqui em larga escala. É um problema onde o país inteiro enfrenta. E pra gente ter nascido nesse país aqui, a gente aprontou um pouco nas vidas passadas. Mas entendendo isso, que por trás disso tudo existe uma organização e por trás dessas organizações existem leis para que tudo isso funcione perfeitamente, eu vou te falar sobre a lei do Dharma, que é o oposto do karma. A lei do Dharma é como se tudo que você fizesse de bom para alguém, sem esperar nada em troca, é claro, simplesmente pelo ato de fazer, você contribuir com aquela pessoa, aquilo vai retornar para você numa mesma intensidade ou às vezes com juros. Às vezes você fez tanta coisa boa que aquilo começa a vir para você tudo de uma vez e sua vida
transforma e você fica abismado com aquilo que tá acontecendo. Por isso que eu sempre prego pra vocês aqui fazerem um bem para as pessoas. Isso vai mudar a vida de vocês com certeza, porque tudo isso tá baseado na principal lei que rege o microcosmos, que é esse cosmos aqui que a gente tá vivendo, essa organização aqui que a gente tá vivendo, desse sistema, que é a lei do amor. É a lei mais importante que rege tudo isso aqui. Existem infinitas leis que organizam esse sistema que a gente está vivendo, a lei do tempo, várias leis, mas a mais importante é a lei do amor. Tanto que em diversas culturas o que é mais pregado é para você ter compaixão com o próximo, empatia com o próximo. Cultura, religião é o que mais é falado, seja no cristianismo, seja no budismo, seja no hinduísmo, é algo que é muito citado nas crenças, nas filosofias antigas que a gente tem. E é por isso que eu prego sempre isso aqui pra vocês. É com esse intuito que eu tenho esse canal aqui. Eu sei que no momento a gente tá nos 100 inscritos, inclusive eu sou muito grato, pois a gente bateu essa marca muito rápido. Antes de um mês do canal a gente já atingiu esse número, mas a tendência do canal é só crescer, só depende de mim tomar as ações. E com esses vídeos aqui eu posso transformar de alguma maneira a sua vida, assim como eu recebo diversas mensagens de pessoas que disseram que de alguma forma com esse vídeo eu pude mudar a maneira com que elas enxergassem as coisas e eu pude agregar algo de positivo. E eu fazendo isso, você pode levar essa mensagem para outra pessoa. E assim a gente vai cada vez mais ampliando isso no nosso sistema e isso vai se tornando algo mais comum para que nós evoluímos num coletivo. Por isso que é importante você fazer o bem, porque o bem gera o bem. Coisas boas geram coisas boas. Boas sementes geram bons frutos. Isso sempre foi pregado. Tá gostando do vídeo, velho? Já clica no like aí embaixo, porque assim você vai ajudar a plataforma a divulgar esse conteúdo para mais gente e nós juntos vamos poder transformar a vida de mais pessoas. Então já clica no like aí. E se você quer estar por dentro da evolução constante, se inscreve no canal, porque esse é o foco. Se você se inscrever aqui, eu te garanto que você vai se tornar uma pessoa melhor. Ao decorrer do tempo, você vai ver uma mudança verdadeira pro bem na sua vida. Isso eu posso te garantir. Às vezes você faz algo de ruim sem mesmo perceber que tá fazendo algo de ruim. Às vezes você fala mal de alguém pelas costas. Às vezes você diminui outra pessoa. Só por diminuir, aquilo não vai agregar nada na sua vida. Inclusive, nunca agrega. Diminuir alguém nunca agrega nada na sua vida. Palavras têm poderes, pessoal. Palavras destroem. Por mais inocente que você pense que seja, eu sou um cara sincero, eu sou um cara que falo o que pensa. Às vezes o que você pensa pode destruir uma pessoa, ou às vezes o que você pensa pode alavancar a vida de uma pessoa. Uma simples palavra, uma simples ideia que você fala pra ela, você pode ter o poder de destruir, afundar aquele ser, ou você pode ter o poder de erguer completamente aquele ser e transformar a vida daquela pessoa. A própria Bíblia já nos diz o poder que as palavras têm. Ela diz que no início foi o verbo. Se você for parar pra pensar, o verbo é nada mais, nada menos do que a palavra. Deus criou o universo, Deus criou as coisas dizendo palavras, que haja luz, e assim houve-se luz. Deus fez isso tudo com o poder das palavras. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então o que você pensa e o que você diz tem muito poder, sim, seja para destruir ou seja para erguer alguém. Por isso que às vezes você já fez muito o mal para as pessoas sem perceber, pois você achava que aquilo era algo correto, você achava que você só estava falando a verdade, quando a verdade é algo completamente moldável, algo completamente inabsoluto, pois a verdade ela se adequa à realidade de cada um tem a sua cruz, cada um carrega o seu problema, você não sabe o porquê aquela pessoa está enfrentando aquilo ou porquê aquela pessoa é daquele jeito, então você proferir palavras para ela, acreditando que você está falando a verdade, mas na verdade você está só destruindo um pouco mais aquela pessoa, pois você não sabe a situação que ela se encontra, o que ela passou para chegar naquele estado para pensar daquela maneira, então a sua verdade acaba sendo algo prejudicial para alguém. Por isso o amor, a empatia é a solução para todas as coisas. É com isso que você pode alavancar uma pessoa, pode dar um toque em uma pessoa, jamais agrida alguém fisicamente e verbalmente. Isso vai ter um retorno para você baseado nessas leis que eu tô te dizendo aqui. É como uma balança. Existe um livro chamado Livro dos Mortos, é um livro egípcio. Ele mostra uma figura, e é uma figura bem conhecida por aí, que é aquela balança, com uma pena de um lado da balança e um coração do outro lado da balança. Os egípcios já diziam isso, que para você ir pro céu, para você receber coisas boas, vamos dizer assim, quando você se for daqui, o seu coração tem que estar mais pesado do que aquela pena. Porque se a pena tiver mais
mais pesado que seu coração, quer dizer que você fez muita coisa ruim aqui nesse plano. Tanto que nesse desenho, do lado da pena, existe um ser medonho ali do lado, né, que eu não vou falar o nome aqui porque não tem necessidade, mas você sabe quem é, que é esse ser que vai te acompanhar no seu julgamento. E do lado do coração, existe Anubis, que é ele que vai te levar para os planos superiores. Você já carrega dentro de si uma consciência interna que diz para você o que é certo, o que é errado o tempo todo. Você sempre teve isso no seu interior, te dizendo. O que acontece é que muitas vezes o nosso ego, as coisas exteriores, fazem com que a gente mascare isso e faça parecer não tão errado, porém a gente sabe que vai ter uma consequência futura. Isso aqui que eu tô falando pra vocês, pessoal, é como se fosse o manual da vida, velho. É o manual do jogo, o jogo que a gente tá jogando aqui, que faz com que a gente evolua no jogo. O porquê é assim, não me pergunte, não fui eu que criei esse jogo, não fui eu o responsável que fez as coisas funcionarem desse jeito. E agora, pra encerrar, eu falo sobre a coisa mais importante, que é você ter Deus, você acreditar em Deus. Eu não tô aqui pra pregar algo na sua cabeça, pra forçar você a acreditar em alguma coisa. Com a minha experiência de vida, que não é muita, mas nesse tempo eu já pude aprender muitas coisas, me dedicando a aprender essas coisas e aprendendo com meus erros, tanto que se você tá vendo esse vídeo é porque você confia no que eu falo, você confia nas lições que eu tenho pra te passar, é que sim, pessoal, existe um Deus, existe uma organização muito forte por trás disso tudo, e ele tá aqui pra nos ajudar, ele só quer o nosso bem. Porém, muitas vezes nós vamos pro caminho errado, nós seguimos o lado errado, que é o lado mundano. A maldade, essas coisas, pertence a esse plano aqui, porém em planos superiores isso não tem poder, e Deus quer um dia a gente lá com ele nesses planos superiores. Por isso que ele prega pra gente aprender o mais rápido possível dessas coisas aqui na terra, as coisas boas aqui na terra, e aplicar as coisas boas aqui na terra. E pode ter certeza, você vai ser recompensado de alguma forma. A sua vida vai ficar muito mais evoluída. Às vezes você reclama que você tenta fazer as coisas e nada vai pra frente, que já foi o meu caso. É porque não depende só de mim. Às vezes a gente tenta, mas existe uma força ruim que bloqueia aquilo, faz com que aquilo não ande pra frente. Porém, se você tem Deus ao seu lado, pode ter certeza que você tem a melhor companhia possível para seguir qualquer desafio. E quando você começa a entender ele, a compreender ele, a entender que muitas das vezes ele fala com você o tempo todo, ele pode usar pessoas para falar com você, mas é você que se faz de cego e não percebe. Quando você começa a entender isso, você percebe que Deus sempre esteve presente e Deus sempre quis o seu melhor. Porém, às vezes a gente é um pouco ignorante e deixa desviar um pouco do nosso caminho, do que ele tem guardado pra gente, que é um grande presente. Muito obrigado, te espero no próximo vídeo. Se você gostou, já fideliza no like, fideliza no comentário e até mais. Valeu!